tema da nossa mensagem hoje é um tema que aparentemente você vai olhar e vai dizer, nossa, o que é? Treinamento de empresa? Mas é que eu quero pegar essa teoria e trabalhar um pouquinho a nossa vida, tá bom? Vocês estão animados? Não comeram muito, não está dando coisa. É, que a turma come e depois fica assim. O tema da nossa mensagem hoje é esse aqui. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isso vem de uma teoria chamada teoria das restrições. Alguém já conhece essa teoria? Já aplicou, já usou? Ok. Teoria das restrições. É muito interessante o que é isso aí. Aliás, tem um livro que, se você quiser um pouco mais dessa teoria, vale muito a pena você comprar e ler esse livro, chama-se A Meta. A Meta. É de um judeu físico, que ele escreveu esse livro exatamente em cima da teoria das restrições, o que essa teoria pode fazer numa empresa, pode fazer numa indústria, pode fazer em todas as áreas da nossa vida. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, obviamente, que não é o nosso objetivo aqui, mas eu quero que você pense comigo algumas coisas. Primeiro, vamos imaginar que você tem uma padaria ou que você trabalha numa padaria e essa padaria ela está com um problema. E o problema da padaria é que você está vendendo bastante e você tem muitos tipos de produtos, né? E o que acaba acontecendo? Quando você tem muitos tipos de produtos, mas tem um forno que limita a produção. Você tem uma coisa que se chama gargalo. A teoria das restrições é baseada exatamente nesta visão. Há um gargalo. Okay? Tem algo que não está bem ou que não está funcionando dentro de uma corrente maior. Então, o que você faria? O que a gente deveria fazer se eu tenho um problema no forno e esse forno ele não está dando conta? Bom, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso aumentar a capacidade do forno. Como? Comprando outro forno. É uma ideia. Mas às vezes eu posso não ter dinheiro para comprar um outro forno. Eu posso mudar a ordem da produção das coisas, né? Vai depender muito do que demora mais tempo, do que demora menos tempo, estabelecer uma agenda durante o dia, do que eu solto, que horas que eu solto e assim por diante. Eu posso terceirizar serviços. Aí eu faço aqui os pães, mas eu não faço o brioche. O brioche eu vou fazer em outro lugar, eu vou comprar de alguma outra empresa. Ou eu posso desenvolver toda uma análise de que produtos consomem mais tempo no forno. Ou aumentar a diversidade de produtos que não precisam de forno, para que o meu cliente não fique chateado, né? Ou que ele chega lá e não tem o produto, né? Ou diminuir o tamanho do produto, né? Para o forno e assim por diante. Estão acompanhando? Eu tenho um problema, certo? Então a teoria das restrições, ela trabalha mais ou menos isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a restrição, o forno. Eu tenho que focar na restrição, quer dizer, o gargalo qual é? É ali naquela produção. Eu tenho que ter estratégias de otimização, eu posso administrar isso, melhorar o fluxo, melhorar o tempo, melhorar quem faz o quê, fazer uma linha de produção e etc., né? Eu tenho que pensar num plano de ação. O plano de ação é sempre olhar o problema no todo. E isso aqui é fundamental. Porque o problema não é só um gargalo. A gente sempre tem gargalo na empresa, na família, na igreja, em todo lugar. A gente sempre tem alguma coisa que não vai bem. Quando você resolve aquilo, você não pode resolver aquilo sem pensar no todo, sem pensar no que isso tudo significa. E mais importante, eu tenho que pensar no resultado. Por isso que esse livro que eu passei para vocês chama A Meta.
A ideia é qual que é a meta, onde é que eu quero chegar, né? Então não adianta eu comprar um baita de um forno e não resolver outros problemas, como, por exemplo, funcionário que não sabe o que fazer, funcionário que trata mal o cliente e assim por diante. Estão acompanhando? Ok? Eu preciso monitorar o progresso disso e depois celebrar as conquistas. Simples, né? Dá trabalho, mas é simples, a visão é simples. Eu preciso resolver problemas de restrições. Vamos imaginar, então, que ao invés de uma padaria, a gente vai aplicar isso na família. E qual é o problema da família? O problema da família é tempo. Nós estamos com tempo, é difícil, porque tem que levar a criança na escola, o horário que leva esse daqui na escola, o outro entra 1 hora depois, e tem o carro, só tem um carro na família, e põe no ônibus, não põe no ônibus, leva de Uber, não leva de Uber. Como é que a gente resolve esse problema? Então eu tenho um gargalo que se chama o tempo em que eu vou acertar isso tudo, ok? Se eu aplico a teoria das restrições, eu preciso descobrir algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso descobrir é o que é importante versus o que é urgente, né? A chamada matriz de Eisenhower. Ou seja, isso aqui é importante, mas é urgente? Não, é importante, mas não é urgente. Se é importante e não é urgente, eu agendo, eu programo. Se é urgente, mas não é tão importante para mim, o que eu faço? Eu delego. Se é urgente e é importante, eu faço agora. E se não é urgente nem importante, o que eu faço? Descarta. Essa é a ideia da matriz de Eisenhower. Então, a primeira coisa, eu preciso priorizar. Eu estou vendo um problema. Eu tenho um problema lá em casa e o problema é o tempo. Mas o que é urgente? O que é importante? O que realmente eu preciso deixar de fazer ou o que eu não posso deixar de fazer? O que dá para programar e o que não dá para programar? Segunda coisa, eu preciso aprender a delegar tarefas. O problema nosso aqui é que a mesma pessoa que leva a criança na escola é a mesma pessoa que lava a roupa, é a mesma pessoa que lava a louça, é a mesma pessoa que faz isso, faz aquilo. Vamos dividir as tarefas? Tá vendo? É a mesma coisa. Você tem que monitorar o que está acontecendo à luz da família, à luz do geral. E qual que é a meta? A meta onde que eu quero chegar com isso, né? Eu posso melhorar a rota, eu posso melhorar o meio de deslocamento, ao invés de ir de carro, eu contrato uma perua ou a outra família, eu faço um rodízio com uma outra família que tem filho no mesmo lugar e assim por diante, na mesma hora. Eu posso automatizar algumas coisas em casa, demora muito para lavar louça, demora muito para lavar roupa, né? Vamos fazer uma poupançazinha e comprar a máquina de lavar a louça, né? E eu preciso aprender a eliminar aquilo que rouba meu tempo. Então, isso é teoria das restrições. Ok. Se eu tenho, então, uma meta, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu preciso descobrir o gargalo. Pensa na sua vida. Pensa na sua empresa. Pensa em alguma coisa que você está querendo fazer e não está conseguindo desenvolver. Segundo, eu preciso descobrir, eu preciso explorar as opções, né? No forno. Vamos explorar as opções. Eu preciso fazer esse produto? Esse produto não sai muito. Então, por que eu estou usando tempo do forno para esse produto se esse produto não sai bastante? Eu tenho que explorar as opções. Terceiro, eu preciso pensar nisso sempre em bloco. No produto final, na meta, onde eu quero chegar, mas pensar que ao melhorar esse gargalo, eu tenho que melhorar esse outro, esse outro, esse outro. Tem um monte de coisa para melhorar. Não dá para você resolver um problema só. Quarto, eu posso usar a tecnologia, elevar a minha qualidade e sempre fazer, e sempre fazer, e sempre fazer. Ficou claro isso, gente? Eu não sou especialista nisso não, mas eu estou tentando trazer para você algo para você entender agora um outro ponto da vida, que é um princípio bíblico. Na Bíblia diz assim, em Mateus 25, 14 e 15.
E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Você conhece essa parábola? Quem não conhece essa parábola? Nunca ouviu falar dessa parábola. Todo mundo já ouviu. Ao que deu 5 talentos, o que ele fez com os 5 talentos? Ele multiplicou os 5 talentos, ganhou mais 5. O que ganhou 2 talentos, o que ele fez? Ele multiplicou os 2 talentos e ganhou mais 2. E o que tinha 1? O que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por quê? Porque ele disse, eu tinha medo. Você sabe que a ênfase na parábola dos talentos é quem ganhou 1 e não quem ganhou 5. Porque quem ganhou 5 está fazendo certo. Quem ganhou 2 está fazendo certo. Mas quem ganhou 1 fez tudo errado. Então, se eu olhar isso à luz da teoria das restrições, o que eu tenho aqui? Eu tenho um gargalo. Qual que é o gargalo? O de 5? O de 2? O de 1? Aquele que recebeu 1 talento é que criou um problema para mim. Por quê? Porque a hora que o senhor voltou, o patrão voltou, ele chegou para o de 5 e falou, vem aqui, eu te dei 5 talentos, o que você fez com eles? Senhor, está aqui, ó, os 5 mais os 5. 10. Está aqui de volta. Trabalhei, lutei, sei lá, investi, apliquei no mercado de capitais, sei lá o que ele fez, ele ganhou mais 5. Aí ele chamou de 2, vem aqui. Senhor, está aqui, o senhor me deu 2, eu ganhei mais 2, eu multipliquei. Beleza? Boa. E ele felicitou aquele que tinha ganho 5 e multiplicou, aquele que ganha 2, multiplicou. Quando ele chamou o que ganhou 1, ele falou, senhor, eu tinha medo, eu tive medo. Medo do senhor, medo de errar, medo de perder o talento. Eu tenho um gargalo. Veja se isso não acontece na sua vida, se isso não acontece na família. Às vezes você olha e diz assim, gente, as coisas estão indo muito bem, mas olha, se melhorasse aquele ponto ali, melhorava muita coisa. Não é assim na nossa vida, gente? Sempre tem um lugarzinho que é um gargalo. Né? Por exemplo, o cara vai procurar emprego numa determinada área que ele não tem habilitação para aquela área. O que acontece? Tem um gargalo. Ninguém contrata as pessoas porque elas são bonitinhas. Ainda mais nós, homens. Para achar um bonito, tem que rodar a cidade, né? Não é essa a questão. Então, eu sempre tenho uma restrição, eu sempre tenho um problema. Né? Na nossa vida particular acontece isso, na vida empresarial acontece isso, em todos os lugares acontece isso, e na nossa vida espiritual também acontece isso. Márcio, né? O Márcio falou, eu estava com um pé no mundo e um pé na igreja, né? Você sabe que quem está com um pé no mundo e um pé na igreja está com os 2 no mundo, né? Não, é verdade, velho. É verdade. Então, eu tenho um gargalo aqui. Qual que é o problema? O problema é que eu pareço... Desculpa, eu não estou falando necessariamente de você agora, tá? Eu pareço ser uma coisa que eu não sou. Eu tenho um problema, eu tenho uma restrição aqui. Eu gostaria de desenvolver isso, mas não posso, porque eu tenho alguma coisa aqui que está me segurando. Eu tenho um anzol preso na minha cintura. Eu quero crescer na minha família. Eu quero ser um homem mais amoroso, um homem mais gentil, um homem mais respeitador, mas eu tenho um problema aqui. E esse problema aqui está me segurando. É um gargalo. Como é que eu resolvo isso? No caso da parábola, o gargalo era aquele que recebeu 1 talento não fez nada.
cavou um buraco, jogou. Sabe que talento ali é um peso de um metal precioso, certo? É um talento de ouro, um talento de prata, né? Ele enfiou no buraco. Quantas vezes a gente faz isso? A gente simplesmente não desenvolve o que Deus nos deu. A Bíblia fala que os talentos e os dons, eles precisam ser desenvolvidos. Quando alguém chega para mim e diz assim, olha, você explicou e eu entendi. Eu fico pensando, número 1, Deus me deu um talento, um dom. Número 2, faz 40 e tantos anos que eu uso esse dom. Louvado seja Deus. É uma prática o tempo todo. É estudo, é aprimoramento, é conhecer mais. Eu não posso ter um gargalo, eu não posso ter alguma coisa que me impeça no geral, entendeu? É igual uma linha de produção, certo? Todo mundo aqui já viu linha de produção, não? Quando você vê uma linha de produção, o que você tem? Você tem ali, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso. E tem tempo da linha toda e tem tempo para cada um. Você vê essas linhas de produção de carro, né, Davi? Eu não sei como é que chama aquilo, deve ser uma ponte rolante, alguma coisa. Aquilo não para, né? Ele só vai numa certa velocidade. E o carro está vindo aqui, ele tem que ir fazendo aqui, fazendo aqui, fazendo aqui. Mas ele não pode ir para frente e ultrapassar o outro funcionário que tem que colocar os faróis. Agora, se eu tenho um gargalo, o que pode ser um gargalo? Eu tenho uma peça que exige de mais tempo, eu dimensionei errado, programei errado, e aquele funcionário está absolutamente desgastado porque ele não consegue dar conta do negócio. Então o que você faz na teoria das restrições? Você analisa o gargalo à luz do quê? Do geral. Talvez ao invés de 20 minutos eu tenha que colocar 25 minutos. E eu resolvo um problema aqui. Talvez eu tenha que diminuir a velocidade. Ou talvez eu tenha que colocar 2 pessoas para fazer a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas complementares. Então, pensando na vida, não? Hã? Agora eu quero que você volte os olhos aqui para a Bíblia. Aquele que recebeu um talento, então, ele tem um problema. Como é que ele poderia ter resolvido? Eu vou fazer uma sugestão minha. Não está na Bíblia isso, mas é minha sugestão à luz da teoria das restrições. Qual que é o gargalo? O gargalo é o medo. Esse cara tinha medo. Medo de quê? Medo de pegar o dinheiro e, ao invés de multiplicar, perder. E depois levar uma dura. Isso era o medo dele. O que ele tinha que fazer era explorar a situação. Quem sabe conversar com os outros 2, porque um recebeu 5. O Zezinho recebeu 5, o João recebeu 2 e ele recebeu 1. Ao invés de cada um andar para um lado, por que eles não se juntaram? E fizeram a seguinte conta: 5 mais 2 mais 1 dá 16. E não 8. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se juntasse as forças, dava para multiplicar os 8 talentos em 16. E, na verdade, por causa dele, deu quanto? 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Pense na nossa vida quantas vezes a gente peca porque a gente não utiliza as forças das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente quer andar sozinho. Porque a gente quer botar a bandeira sozinho lá em cima do Everest. Hein? Todos nós aqui somos profissionais, todos nós aqui trabalhamos. Se a gente não trabalhar, a gente não sobrevive. A gente não sustenta a família, e etc, etc, etc. Mas dá para fazer as coisas sozinho na vida? Ontem eu olhei para o meu irmão e falei assim, olha, eu já te falei isso, mas eu quero te falar de novo, na frente da esposa dele. Falei, olha, eu quero te agradecer imensamente, porque se não fosse você, na pandemia eu tinha passado fome. Por quê? Porque ele me deu uma oportunidade, ele é professor, coordenador de um curso, ele me deu a oportunidade de trabalhar no curso dele e, consequentemente, eu consegui sustentar a minha casa.
Sozinho, o que eu ia fazer? Eu ia acabar ficando com medo, enfiando a cabeça no buraco, né? E a família padecendo. Então pense o quanto que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do seu conhecimento. Sabe uma coisa, a gente vai ficando mais velho, e uma coisa que pega muito em mim, pega assim no sentido de eu dizer, eu tenho que sempre fazer alguma coisa em relação a isso, é o seguinte, eu estou com um amigo muito querido, ele é primo da minha esposa, pastor, ele está numa situação muito difícil, finzinho mesmo, da minha idade. E sabe o que ele falou para mim, ó, algumas semanas atrás, fiquei quase uma semana com eles lá na casa dele, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, eu vou melhorar e vou escrever um livro. Tudo que você aprendeu na vida, se você morrer hoje, quem se beneficia do que você sabe? Talvez ninguém. Por quê? Porque ficou para você o conhecimento. Tudo que você sabe ficou para você, você guardou. Hoje em dia, por isso que eu tenho procurado, acabou a pandemia, mas não parei de gravar vídeo, tá gravando vídeo aqui, porque de alguma maneira, né, eu até falo pro Gabriel, pro Márcio, a gente sempre conversa, eu digo assim, olha, a nossa mensagem lá teve 30 pessoas que viram, né? Aí você vê um comediante aqui que tem 1 milhão, né? Deu 30 pessoas que viram. Digo, sabe o que vai acontecer? Eu não estou preocupado se tem 30 ou 40 ou 50. Eu estou querendo deixar um legado. Porque depois que eu morrer, talvez tenha bastante gente vendo. Ah, sabe aquele homem lá? Ele morreu. Ah, verdade. Dá uma olhada no vídeo dele aí. Mas pelo menos é aquilo que eu sei, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou aprendendo com Deus, aquilo que eu aprendo na Bíblia, aquilo que eu aprendo na história. Né? Estava brincando com o Bernardo, né? Eu falei que eu estou ficando mais velho e mais jovem, né? Estou usando inteligência artificial. Vocês não têm ideia das coisas que eu faço. YouTube, que nem eu. ChatGPT, ele já resume categorias e você já transforma em livro. Eu uso o ChatGPT. Mas não é incrível isso? Eu estou usando mesmo, estou aprendendo um monte de coisa. Então, estão acompanhando? Número 1, identifica o problema. Número 2, explora soluções. Número 3, comece a pensar nisso do ponto de vista geral e global, não sozinho. Número 4, aplique o que você tem, utilize as tecnologias, utilize as possibilidades, quais são as novas possibilidades que apareceram, o que isso pode fazer você melhorar de vida, né? Melhorar de trabalho, melhorar os relacionamentos familiares, como é que vocês podem estar, né, juntos. Todo domingo, ou quase todo domingo, meus filhos, meus netos, minhas noras estão em casa, comendo, às minhas expensas. Depois você corta essa frase. Edita. Aparece assim, eu falando assim, daqui a pouco aparece aqui assim, né? Cortou. E por que eu disse isso? Porque eu acho que não tem preço o estarmos juntos. Não importa quanto que custe estarmos juntos. Não importa se eu tenho que fazer comida, e eles gostam de um frango que eu faço, e eu, né, começo a fazer sábado, né? E eles gostam, pai, que delícia, pai. O que mais que eu quero da vida? Pode morrer ali, né? Ouvir isso, estar com os filhos, uma mesa que não tem briga, cujos irmãos não brigam. Isso é um privilégio, né? Você ter uma família que não sai um puxando a faca para o outro, né? E número 5, repita isso.
Aprendeu uma coisa, repita, faça de novo, faça de novo, faça de novo, faça de novo, faça de novo. Até quando? Até que Jesus volte. Põe em prática, não tenha medo de pôr em prática o que você aprendeu. Põe em prática as coisas que você tem descoberto. Põe em prática a sua vida cristã, de verdade. Gente, nós estamos numa época, eu tenho falado nisso já faz tempo, acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre isso. Mas nós estamos numa época difícil demais, hein? Difícil demais. Esse negócio de mídias sociais criou um monte de monstros. Jovens monstros, adolescentes monstros. E eu vou dizer por que eu estou falando em monstro. Porque são pessoas que a única coisa que eles querem é aparecer, para ver se torna alguém que vai virar milionário com visualizações, certo? É aparecer. E para aparecer a pessoa faz qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Eu vi um menino, eu vejo de vez em quando, eu vi um menino, gente, mais gordo que eu. Jovem, mas batatão. Querendo fazer parkour. Sabe o que é parkour? O cara sai pulando muro, certo? E ele realmente deu um salto maravilhoso. Pulou um muro assim, ó. E aqui tinha um muro, e aqui um buraco, e aqui um lugar para ele chegar. E ainda ele quis pular e dar um peixinho. Olha que lindo. Mas enfiou a cabeça no chão. É que eles não mostram depois o que esse menino vai ter de sequela. Ele enfiou a cabeça, ele deu um salto para fazer aquela... Só que, gente, um jovem com 60 quilos é uma coisa. Um menino com 120 não voa. Não voa. Outra coisa. O pessoal, todo mundo sabe tudo. Você percebeu que todo mundo sabe tudo agora? Esses dias uma pessoa falou assim para mim, pastor, deve ser uma coisa, né? Onde você chega, as pessoas querem que você ore e tudo. Eu falei, irmã, isso ficou no passado. Não existe mais isso. Eu entro e saio, ninguém me vê. Ninguém precisa do pastor. Ninguém precisa conversar com o pastor. Ninguém precisa perguntar nada. O pastor, todo mundo sabe tudo. Sabe tudo. Esses dias eu vi um jovem falando que... Ele disse assim, gente, a multiplicação dos pães e dos peixes não aconteceu. Assim, com uma assertividade, uma convicção incrível. Não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, quando aquele menino trouxe os 5 pães e os 2 peixes, todo mundo viu o que ele fez e resolveu também compartilhar o que tinha. E aí ele disse a pérola. E em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Para você não ter a tendência de concordar com ele, eu vou dizer para você que está na Bíblia explicitamente que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Tanto é que os discípulos disseram, Senhor, manda esse povo embora porque eles não têm comida e eles não têm onde comprar, pelo amor de Deus, manda esse povo embora, estão com fome. Mas era um adolescente bonitinho. Você imagina a quantidade de menininha assistindo esse rapaz e acreditando. E chegando para os pais e dizendo assim, vocês me ensinaram tudo errado. Por isso que eu digo que é um grupo, é uma multidão de monstros. Porque eles são disformes, eles não sabem o que eles estão falando. Eles não conhecem. A quantidade de pregador que apareceu na mídias sociais, de tudo quanto é tipo, tamanho, de tudo quanto é, tudo sei que imaginar tem. E seguidores, e um monte de gente atrás. É homem, é mulher, é jovem, é criança. Outro dia eu vi uma criança pregando na igreja. Uma criança. Eu estou falando de criança. Criança. Só porque ele falava bonitinho, falava glória a Deus. Glória a Deus.
Aí todo mundo, coisa mais linda. Ele, aleluia. Glória a Deus. Com a Biblinha na mão. Gente, isso é bonito, sabe aonde? Em casa. Para mostrar para o pai e para a mãe. E os pais ficarem babando e tirando foto. É a única coisa que serve isso. Nossa, pastor, você está azedo? Eu não estou azedo, eu estou realista. Porque uma pessoa que quer aprender com uma criança, que quer aprender com um adolescente, que quer aprender com um cara que entregou a vida para Cristo ontem e sai pregando amanhã, falta parafuso na cabeça. Falta parafuso. Você gostaria de ser atendido num pronto-socorro por um rapaz que fez 3 semanas de cursinho pela internet sobre como cuidar de gente que quebrou as pernas? Você gostaria de ser atendido, não? Melhor não, né? Então. Mas na vida espiritual isso está acontecendo direto. Eu tenho ido em algumas igrejas, você vai na igreja, as igrejas estão todas lotadas, graças a Deus. Graças a Deus. Todo lotado. Uma coisa linda, maravilhosa. Eu não sei do que elas estão lotadas, mas está cheio de gente. E aí eu fico assim, eu digo, meu Deus, de onde que essa pessoa tirou isso? De onde que tirou essa frase? Jesus, misericórdia. Eu estou ficando angustiado com o que eu estou vendo e ouvindo. Aí você vai dizer assim, você é muito soberbo. Gente, eu não sou soberbo, eu só tenho 65 anos de idade, vou fazer 65, 40 anos de pastorado, quase 50 anos de vida cristã e ministerial. Só. Eu não sou soberbo. Eu só estou querendo que o arroz e feijão seja arroz e feijão. Que o bife seja bife. De carne, não de alguma coisa. Eu não queria falar, mas tudo bem. Então, de alguma maneira, o que a gente precisa fazer? Onde estão as restrições? Onde estão os gargalos? É na sua vida espiritual? É na sua vida profissional? É na sua vida familiar? Descubra o que está errado e resolva. Mas não, vai entendendo que não dá para resolver uma coisa só. Você tem que resolver várias outras coisas. A hora que você põe a mão para resolver alguma coisa, tem que resolver várias outras. Vou começar a convidar meus filhos para virem em casa. Mas eles não se dão. Como é que eu resolvo isso? Aí, tá vendo? É um gargalo que me leva a outro. É melhor eu conversar com eles. Vamos conversar. É absolutamente inadmissível que 2 irmãos briguem. Não gosta da sogra. Esses dias um cara falou assim para mim, eu não consigo perdoar minha irmã. Eu digo, o que ela te fez? Ela é muito apegada ao dinheiro. Então ela diz que eu estou pegando dinheiro do meu pai, agora meu pai está doente, eu estou cuidando dos bens da família, e não sei o quê, e a gente está nessa situação, eu não tenho amor pela minha irmã mais. Triste, né? Então tem que resolver isso, mas tem que resolver o quê? Aquilo, e aquilo, e aquilo. Tem várias outras coisas que podem ser resolvidas. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar? Valeu ter vindo aqui hoje à noite, não? Sabe, eu não quero trazer mensagens que sejam mensagens interessantes. Eu quero trazer mensagens que tragam ferramentas para a gente ser melhor. O objetivo do Palavra de Homem é a gente ser melhor. Eu quero ser melhor, cada dia mais. Eu quero viver uma vida melhor. Eu quero ser um melhor pai, um melhor esposo. E agora que eu sou avô, quero ser um excelente avô. E assim por diante. A vida continua, a vida vai, né, se desenvolvendo. E como o Márcio disse, né, viu uma pessoa morrer do lado, eu estou lembrando aqui desse meu querido irmão, amigo, pastor, que está numa situação bem triste, bem triste. E eu tenho orado por ele, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, que privilégio esse homem conhecer Jesus. Porque tão cheio de vida, de uma hora para outra,
acabou tudo. Acabou a vida, acabou a saúde, acabou, né? E a família, todo mundo sofrendo. Vamos aproveitar, gente, para melhorar enquanto dá? Vamos lá, não? Não deixa piorar. E não deixa para amanhã. Postergar um problema é colher uma fatura muito maior e muito pior. Não acredite que o tempo resolve os problemas. O tempo não resolve. Quem resolve é Deus através de você. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por estarmos juntos. Eu te agradeço por essa segunda-feira. Te agradeço por estarmos pensando o que pensamos, falando o que falamos. Eu quero te agradecer, Senhor. E ao mesmo tempo eu quero te pedir, meu Deus, que cada homem aqui descubra onde que tem gargalo na sua vida. Onde tem um problema ou um pecado que precisa ser enfrentado, que precisa de arrependimento e de mudança. Um problema que precisa ser solucionado. Uma desorganização que precisa ser resolvida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos homens melhores. Para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente.